Olá, pessoal! Então, chegamos na unidade 4, não é mesmo? Nessa unidade, nós vamos refletir um pouco sobre as relações entre conhecimento, senso comum e ciência. Nós sabemos que a humanidade, ao longo de tantos séculos, e por que não dizer milênios, produziu muitos conhecimentos diferentes em vários campos do saber. Porém, nem todo conhecimento, necessariamente, é científico. Nessa unidade 4, eu, professor Carlos Bertaioli, vou conduzir você a uma jornada para que a gente discuta um pouco sobre as características do senso comum, do conhecimento científico e perceba a relação entre eles na filosofia da educação, no campo da educação e no espaço da escola. Uma coisa nós precisamos ter como ponto de partida, um fato já constatado. A dúvida é o princípio do conhecimento. A questão é como nós tratamos a dúvida para que a resposta que tivermos a partir da investigação dela seja de fato um conhecimento científico ou não. Então, para deixar mais claro neste começo de capítulo, antes que você vá para as atividades propostas, para as leituras indicadas, vamos pensar assim. Senso comum é uma forma de conhecimento que está amplamente difundida na sociedade. De um jeito mais simples, eu poderia dizer para você que senso comum é aquilo que todo mundo acha que sabe, que todo mundo tem como experiência de vida, que em algum momento já ouviu falar. Senso comum, geralmente, é um tipo de conhecimento raso, superficial, não é testado, ou seja, não foi verificado, sua veracidade não foi confirmada. Senso comum se traduz em exemplos que nós conhecemos do dia a dia, como situações em que a gente fala de coisas como manga com leite faz mal. Entende? São conhecimentos que nós temos, que nós praticamos no nosso dia a dia, mas que em nenhum momento eles são fruto de uma pesquisa científica ou de um método científico. Mas nós não podemos e nós não devemos desprezar o senso comum. Porque o senso comum é um espaço de conhecimento de onde pode nascer a dúvida. E nós falamos agora há pouco que a dúvida é o princípio do conhecimento. Então, nesse ponto, o que é o conhecimento científico? O conhecimento científico é todo conhecimento produzido a partir de um método científico. O que significa que ele é testado, verificado, analisado. Ele é amplamente e profundamente investigado para que tenhamos a certeza ou não de sua existência, de suas variações, de sua aplicabilidade. O método científico ele é organizado em 5 etapas básicas: observação, problema, hipóteses, experimentação e resultados. Então, usando o exemplo de antes, só para você entender. O senso comum nos diz: manga com leite faz mal. Agora, será que isso de fato ocorre? Teríamos que aplicar o método científico para isso. Teríamos que observar, teríamos que testar hipóteses, teríamos que fazer uma série de verificações para saber se esse conhecimento de fato procede ou não. Então, de uma forma muito básica, muito geral, o conhecimento científico ele é científico exatamente porque ele foi obtido através de um método. Ele foi obtido através de uma sustentação teórica e metodológica que confere para ele, mesmo que de forma transitória, uma validade no campo da ciência e no campo acadêmico. Assim também acontece na educação. Nós temos muitas pessoas falando de educação na sociedade, nos espaços virtuais, fazendo os famosos textões sobre educação, mas muitas vezes são falas feitas a partir do senso comum, de pessoas que não se apropriaram ainda de toda a produção acadêmica e intelectual do campo da educação para poder ter uma opinião baseada numa produção séria, numa produção correta, para poder falar de educação a partir de referências sólidas. E é por isso que a gente vai falar sobre isso nessa unidade, para que você, acadêmico de pedagogia, possa receber essa indicação e esse suporte teórico para que você, apropriado de todo esse arcabouço, possa se manifestar
com conhecimento científico sobre a educação, sobre a filosofia da educação. E claro, se a filosofia é essa grande área que investiga e produz conhecimento também com relação à educação, ela também vai se dedicar a essa investigação entre senso comum e ciência dentro da escola, dentro dos espaços de educação. Uma última coisa, para a gente não esquecer, é importante lembrar que também nessa unidade você vai conhecer um pouquinho da história da ciência. Vai ver que a história moderna da ciência nasceu lá no século XVI, que o conhecimento científico ele não é definitivo, ou seja, mesmo aquilo que é fruto da pesquisa científica pode ser refutado, ou seja, com o tempo pode ser superado. A ciência não tem a pretensão de ser um conhecimento definitivo, de ser a única forma de conhecimento aceitável. Nós não podemos, em nome da ciência, negar o conhecimento popular, a sabedoria popular, o conhecimento religioso. Mas nós também não podemos nos prender só ao senso comum. Nós precisamos encontrar um ponto de equilíbrio entre a nossa realidade e a investigação dessa realidade para que a gente possa construir de fato ciência. Eu espero que você tenha um bom percurso nessa unidade e nos vemos muito em breve em outras disciplinas no curso de Pedagogia EAD. Sucesso, tudo de bom, até a próxima!